Ok, agora a gente pode começar. Bom dia, galera! Olha a situação da minha voz. Eu ainda não tinha falado nada hoje de manhã, agora são 8 horas da manhã, eu tô com a garganta ruim, tô tomando remédio e tudo mais. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente com vocês. O pessoal faz essa associação por conta do livro Café com Deus Pai. E aí eles falam, café com teu pai, café com a tua mãe. E eu vou fazer o meu café com a tua irmã mais velha, só que versão cristã. Por quê? Eu terminei de ler Deuteronômio ontem. E ontem foi sexta-feira, eu não tinha aula, então eu fiz assim um devocional, um big devocional. 4 capítulos pra poder terminar, porque faltava 4 capítulos. E, gente, Deuteronômio foi um livro que eu aprendi a amar nesses últimos dias, quando eu comecei a fazer o meu devocional de forma diferente. Que eu já postei um vídeo lá nas minhas outras redes sociais sobre como eu faço meu devocional, mas se vocês quiserem eu trago pra cá também. E assim, é uma forma de devocional que mudou o meu devocional pra muito melhor. Eu sinto vontade de fazer, eu sinto curiosidade. E isso, gente, foi maravilhoso pra mim. Mas enfim, o que é que eu queria fazer? Eu queria abrir um novo quadro aqui no canal. Por quê? Eu tô aprendendo sobre a Bíblia. Eu tenho 19 anos e eu nunca fiz nenhum curso de teologia. Eu sou apenas uma jovem cristã, cresci na igreja, mas eu não tenho conhecimento de Bíblia. E isso é uma coisa que vem me incomodando muito já tem um tempo. Porque eu sempre fiz o meu devocional de, vou pegar a minha Bíblia, vou ler. Orei, acabou o devocional. E uma coisa que me tocou muito foi esses dias pra trás eu já tava fazendo esse tipo de devocional. Só que eu tava assistindo um vídeo no TikTok sobre aquela peça Jardim do Inimigo. E o personagem que faz o bicho ruim, que eu não gosto nem de falar o nome, ele fala assim que ele sabe cada parte da Bíblia. Ele sabe cada capítulo, cada livro, cada versículo. Ele sabe cada palavra que tá escrita aqui. E muitos cristãos não têm nem interesse em ler. Só que a diferença entre nós e ele é que pra ele, isso daqui são só palavras. Mas quando nós lemos a Bíblia, a gente recebe revelações. E por isso que ele não quer que a gente leia a Bíblia. Isso pra mim foi extremamente forte. E foi o que me deu mais vontade ainda de ler a Bíblia e de procurar e de entender. E de, realmente passar por cada parte da Bíblia e entender o que é que explica o quê. E eu aprendi muita coisa e eu quero passar o que eu aprendi nesses últimos dias. Mas no início de cada livro, a minha Bíblia é a da Purpose Paper, já falei pra vocês milhões de vezes sobre isso. Olha que bonitinha. Tem essa partezinha pra iniciar o livro. E aqui a gente vai ter 5 tópicos que você escreve no final. Quando você termina de ler o livro, você vai passar por aqui. Que é autor, contexto, principal propósito do livro, como Cristo é revelado no livro e os versículos-chave. O principal autor de Deuteronômio vai ser Moisés, principalmente. E depois, nos versos finais, lá em Deuteronômio 34, que é o último capítulo, do versículo 5 ao 12, acha-se que foi escrito ou por Josué, ou por algum escriba inspirado por Deus, por alguém inspirado por Deus. Porque do verso 5 ao 12 já fala que Moisés, ele faleceu e ele foi levado ao monte, foi sepultado por Deus. E a partir daí não se tem muitas informações, porque é um mistério, né? O que aconteceu realmente lá. Então a gente só sabe que Moisés, ele faleceu, foi levado ao monte, foi sepultado por Deus. E só. E isso, acredito eu, que tem escrito por Josué ou algum escriba. Eu também pesquisei e era isso que estava nas pesquisas. Em relação ao contexto aqui, a nova geração do Egito, que saiu do Egito, né, que Deus tirou do Egito, queria entrar na Terra Prometida, porque a gente sabe que eles passaram o quê? 40 anos no Egito. E, por conta da incredulidade deles, eles acabaram morrendo no Egito. E a geração que nasceu, eles acabaram morrendo no deserto. E a geração que nasceu no deserto é a que vai entrar agora na Terra Prometida. E Moisés já estava com 120 anos. E ele começa aqui a passar todas as instruções e todas as leis e tudo para a nova geração lembrar
a eles tudo que Deus fez por eles, pelos pais deles, e chama o povo para uma nova aliança, para obediência, coisa que os pais deles não fizeram, e chama eles também para ser diferente dos pais deles. E o principal propósito do Deuteronômio é a renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel, relembrando tudo que Deus fez por aquele povo e alertar também sobre as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. E assim, eles vão entrar na terra prometida, mas agora guiados por Josué. E Moisés também deixa claro que eles vão sim entrar na terra prometida, mas que se eles desobedecerem, eles vão cair. Então é para eles não repetirem os mesmos erros dos pais deles. E o que eu acho muito interessante aqui é que eu vou falar algumas coisas que eu acreditava, que eu pensava na minha cabeça assim de senso comum, mas que depois lendo do outro nome aqui eu entendi um pouco melhor. A gente sempre tem em mente que só a partir de Jesus que a gente teve perdão. E uma coisa que não é verdade, não foi só a partir de Jesus, mas Deus, ele também era muito misericordioso, porque Moisés fala que Deus, ele amava aquele povo, aquele era o povo dele, ele queria fazer aquele povo como dele, só que aquele povo não parava de pecar, e a única coisa que Deus queria era que eles retribuíssem o que Deus estava dando para eles, porque além de Deus ter cuidado deles em todo o tempo que eles estavam lá servindo de escravos no Egito, ele também tirou eles de lá, mandou uma pessoa, alguém que ali era o único que conseguia se ver face a face com Deus, conversar diretamente face a face com Deus, escolheu esse líder para poder ir até lá e tirar eles de lá. Passou todas as instruções, jogou pragas em todos os egípcios que fizeram mal para eles, para o povo deles, e mesmo assim, depois deles saírem, deles serem salvos, deles verem o mar literalmente se abrir, eles ainda insistiam em pecar, em escolher outros deuses, em priorizar outras coisas, em ser egoístas e orgulhosos. Mas mesmo assim, ele ainda deixa claro, deixa eu ver se eu consigo achar. Eu não vou conseguir achar agora, mas ele fala que ele ama aquele povo. E ele fala que se aquelas pessoas, ele dá todas as maldições que vão acontecer, porque ele sabe que aquela nova geração, ela vai errar, ela vai cair a partir do tempo que ela se fartar em todas as boas coisas que Deus está dando para elas. Ele sabe que depois disso, inclusive, eu acho que ele fala para Moisés e para Josué, que no futuro eles vão se entregar a tudo que é de ruim, tudo que ele falou para não fazer. Ele sabe que essas pessoas vão se entregar, mas ele ainda deixa claro que mesmo que isso aconteça, eles vão sim sofrer as consequências de tudo. Então, tipo assim, as muralhas de Jerusalém vão se ruir, eles vão sofrer como escravos de novo, vão passar fome e tudo mais. Eles vão passar por tudo isso. Só que, se eles se arrependerem verdadeiramente, Deus vai perdoar, Deus vai ter misericórdia deles. Então, olha isso, gente. Às vezes a gente esquece que Deus, ele é misericordioso, sabe? Ele tentou muito com aquele povo, só que chegou uma hora que não deu mais. Quem que aguenta, gente? Eu sempre penso assim, em uma amizade. Você tem amizade com uma pessoa, você ama muito essa pessoa. E essa pessoa, ela fala que te ama também. Só que aí você pede pra ela não fazer alguma coisa, porque aquilo te incomoda. E ela faz. Aí você fala, não, tudo bem, vamos tentar de novo. E ela faz de novo. Aí você fala, tá bom, vamos tentar de novo. E ela vai lá e faz de novo. Aí você fala, ok, a partir de agora, se você fizer de novo, nem que você... Sabe, eu não consigo mais, eu não consigo mais. E aí a pessoa vai lá e faz de novo. E aí você vai virar as costas pra ela, porque é o mais normal a se fazer. Entendeu? Por que Deus não viraria as costas pra esse povo? Por que Deus não esqueceria desse povo? Se eles fazem tudo e um milhão de vezes. E isso acontece até hoje, gente. Naquela nova geração ocorreu isso. Nessa nova geração ocorre isso também, sabe? Então... e naquela época, nessa nova geração de sofrimento e tudo mais, existiram profetas e pessoas que acreditavam em Deus e que mesmo que obedecessem, ainda sofriam. Por quê? Porque a gente pensa que não, fidelidade é garantia de bênção, sofrimento é garantia de bênção. Não é.
não é garantia de bênção, sabe? A gente tem que aprender a amar Deus pelo que Ele é e não só porque Ele vai entregar alguma coisa pra gente. Porque eu não mereço ser agradecida. Quem eu sou perto do que Deus é. E tudo que eu sou é o que Deus me prometeu, sabe? Tudo que eu sou, eu nasci apenas pro propósito de Deus. Tudo que eu sou é pro propósito de Deus. Então, quem que sou eu na fila do pão, galera? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como Cristo é revelado no livro. E seu nome, eu esqueci o nome. Eu acredito na tipologia messiânica e eu acredito que ela aparece sim no Velho Testamento. Ou seja, eu acredito que tudo que é falado no Velho Testamento aponta para a vinda de Jesus lá no Novo Testamento. E isso é uma coisa que fica muito clara aqui para mim. Principalmente em Deuteronômio 28, que foi um dos meus capítulos favoritos desse livro, quanto em todos os outros pra frente também. Inclusive eu anotei muitíssimo. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim do meio de ti. Dentre os teus irmãos, a ele ouvirás, conforme o que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe no dia da Assembleia. Não quero mais ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem olhar mais para este grande fogo para que eu não morra. Pois Moisés disse, cita de novo, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a eles ouvireis em tudo que vos disser. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram, este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. E isso faz referência lá a Deuteronômio 18, 15. Então, acredito que Deus, ele já sabia que o povo ia errar, que o povo ia pecar, e ele já sabia que ele teria que mandar o filho dele. Por quê? Porque se viesse, por exemplo, um anjo, gente, não é todo mundo que sabe lidar com anjo, tanto que a primeira coisa que ele fala quando ele chega pra algum ser humano é não temas. Gente, a gente não conseguia nem ver um anjo, quem dirá a face de Deus. Então aquele povo ali, ele tava com medo de Deus e de como ele falava, porque era tudo muito forte, era tudo divino, era maior do que os nossos olhos podiam ver. Então Deus, ele envia quem? Ele envia o seu filho, ele envia o filho do homem, ele envia uma pessoa que aparentemente é igual a nós, mas que tem todo o conhecimento do mundo, e que é Deus, que é a palavra viva, que é a lei viva. E ele também deixa claro aqui que Cristo é o cumprimento da lei perfeita. Por quê? Porque aqui, próprio Deus fala, gente, essas leis aqui, elas não são muito difíceis de cumprir. Tipo, não é, eu não tô passando nada pra vocês que não tá ao alcance de vocês. Eu não tô passando nada pra vocês que vai matar vocês pra poder cumprir. Eu só quero que vocês cumpram, pra gente ter uma troca legal, sabe? Só que a gente é falho. E isso é muito claro o tempo todo, em toda a história. A gente é muito falho. Jesus, ele não é. Ele veio e ele cumpre a lei de forma perfeita, de forma totalmente perfeita, do momento que ele nasce até o momento que ele morre e que ele ressuscita. Ele cumpre a lei de forma perfeita. Ele tem todo o conhecimento, ele é tentado, ele sofre pelos mesmos motivos que a gente também sofre, pela carne, pelos sentimentos. Ele sofre tudo isso, gente, mas ele ainda vem, cumpre a lei perfeita e mostra que ele não veio para abolir a lei, mas para ser a lei, para reforçar a lei, para mostrar que a gente também pode fazer porque ele fez. Só que ele também mostra que tudo bem se você errar, mas se você se arrepender depois verdadeiramente, claro, mas tudo bem se você errar porque você é falho. E que ele sofreu cada uma das maldições do momento que ele nasceu até o momento que ele morreu e ressuscitou. Ele sofreu cada uma das maldições para tomar o erro da gente, pra renascer, pra, sabe, tomar tudo pra ele, nós não sermos mais quem nós éramos antes. Olha que lindo, que isso explodiu a minha cabeça, gente. Eu comecei a pensar isso a partir de Deuteronômio 28, porque tiveram muitos alertas proféticos. Deuteronômio 28 já começa com: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade, no campo, sobre o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, as ovelhas,
tudo você será bendito. Porém, também deixa claro que a lei é pesada, ninguém consegue cumprir tudo e por isso precisamos da graça em Cristo. Pois todos os que são da obra da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer essas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgata da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Olha, gente, eu fico assim, ó, extasiada. Gente, apenas leiam Deuteronômio, sabe? Não deixem de ler Deuteronômio, porque pra mim, tipo assim, parece que a minha mente fez assim, ó. Eu vou ler algumas coisas que eu anotei aqui pra vocês. O propósito de Deuteronômio 28 é mostrar que a vida com Deus, ela exige fidelidade. Mas não é sobre legalismo frio, mas sobre aliança relacional. Deus libertou o povo e agora quer que eles andem em santidade e em justiça. A maldição da lei ela é real, massiva e implacável. Mas Jesus, ao ser crucificado fora da cidade, nu, rejeitado, açoitado e zombado, viveu o peso das maldições. Jesus cumpre perfeitamente a lei e a obediência exigida, e ele é substituto no lugar dos que falham. Jesus é o cumpridor fiel da aliança onde Israel falha. Ele é mediador da nova aliança, e isso agora não será escrito apenas em tábuas, mas nos nossos corações. Ele é aquele que cura o coração não circuncidado. Ele é a plena revelação de Deus. Ele é aquele que revela o mistério oculto. E a coisa que Deus não nos revelou, mas o que Ele revelou nos basta para viver e obedecer. E Jesus é a revelação final. Ele é o retorno prometido após o exílio do pecado. E mesmo diante do juízo, o coração de Deus é graça e reconciliação. Deus é mais fiel que o erro humano. Jesus é a palavra viva ao alcance de todos. É a encarnação da palavra que nos reconecta com Deus. Cristo é o único que cumpre a lei e por meio dele retornamos ao Pai. Escolha a vida, porque Jesus é a vida. Após Deus dar a Josué a responsabilidade pelo povo, a gente também pode apontar um pouquinho para Jesus lá na frente. Por quê? Jesus é o verdadeiro Josué, né? Que vai entrar conosco nas promessas e permanecer até o fim. E Josué vai ser o que vai criar o povo para Terra Prometida. E tem uma coisa aqui, ó, que Josué é o sucessor que vai levar o povo à promessa, né? O que Deus prometeu, que é a Terra Prometida. O nome de Josué em hebraico é Yehoshua, que é a mesma raiz de Yeshua, que significa Jesus. Josué leva o povo à Terra Prometida e Jesus nos leva à salvação eterna. Moisés, ele entrega a lei escrita, mas Cristo é a palavra viva que cumpre e supera a lei. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais, comentem aqui, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você acha que isso é uma maneira legal de fazer devocional, pra vocês fazerem devocional juntos e tudo mais. E é isso, beijo, até a próxima.